Paz do Senhor, eu me chamo Jadson, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre e o tema da revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Vamos estudar a lição número 6 e o tema da lição é a desconstrução da masculinidade bíblica. Texto áureo: e tomou o Senhor Deus um homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Gênesis 2:15. Verdade prática: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 4, versículo 7 ao 12. Eu não vou estar lendo com costume a leitura para que o vídeo não fique muito grande, mas você que está acompanhando o vídeo, acompanhe na sua revista. Introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Palavra-chave: masculinidade. Primeiro ponto, a masculinidade. Eu quero lembrar aos irmãos que, como costume, eu não vou estar lendo o subtópico para que o vídeo não fique muito longo, mas você que está acompanhando, você leia para que venha entender a lição. Eu estarei explicando os subtópicos e apresentando alguns versículos que não está incluso na revista para acrescentar mais a sua aula, você que está acompanhando. Amém? Subtópico 1 do primeiro ponto: a criação divina do ser humano. Deus é o criador de todas as coisas, nos céus, na terra e no mar. Gênesis 1:1, Atos 4:24. As escrituras registram que ele criou o ser humano e definiu-o pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis 1:27. Essa diferenciação visa ao cumprimento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. 1 Coríntios 11, versículo 11 e 12. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. A teologia sistemática da perspectiva pentecostal, ao descrever a origem da raça humana, enfatiza: os textos bíblicos mais preciosos indicam que Deus criou o primeiro homem diretamente do pó úmido da terra. Não há lugar aqui para o desenvolvimento paulatino de formas mais singelas de vida e outras mais complexas, tendo o ser humano como o ponto culminante. Em Marcos 10, versículo 6, o próprio Jesus declara: desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Não pode haver dúvida quanto ao desacordo do evolucionismo com o registro bíblico. Nessa direção, a teologia pentecostal enfatiza que a teoria da evolução não passa de um arranjo teórico para explicar cientificamente a origem do homem e de todas as coisas, visando desacreditar a Deus e afastar o homem do seu Criador. Nossa declaração de fé ratifica que Deus é o Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Deuteronômio 6:4, Mateus 28:19, Marcos 12:29, Gênesis 1:1, Gênesis 2:7, Hebreus 11:3 e Apocalipse 4:11. Ao relato de Gênesis, destaca-se o uso da expressão conforme a sua espécie. No ato da criação de toda a erva do campo e das árvores, Gênesis 1:11 e 12, e na criação de todos os animais irracionais, Gênesis 1:20, 21, 24 e 27, o destaque está na segurança observável da natureza. Trevo produz trevo, trigo produz trigo, e etc. E assim foi, diz o texto bíblico, Gênesis 1:11. E até hoje continua sendo assim.
Uma vez que as coisas criadas não seguiram um molde, ratifica-se que a erva do campo, os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Porém, ao Criador, o homem, Deus poderosamente o fez olhando para si mesmo, isto é, para sua própria imagem e semelhança. Gênesis 1:26. O ser humano não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Subtópico 2. Característica da masculinidade. As ciências sociais apresentam a masculinidade como uma construção cultural. Afirma-se que tanto a masculinidade como a feminilidade são socialmente construídas, que os papéis dos homens e das mulheres são resultado de valores e costumes transmitidos e impostos por meio de um longo processo de doutrinação e socialização. Desse modo, alegam ser necessário rever a alterar a função do homem como ser social. Em vista disso, Stuart Scott avalia na história ocidental mais recente, com relativismo crescente, a crença de que não existe um padrão absoluto, e o individualismo resultante, só eu sei o que é certo para mim, tem exercido forte impacto no conceito dos gêneros. Tal mentalidade sem absoluto significa que cada pessoa vive por conta de sua própria sabedoria em relação à masculinidade. Em consequência disso, há grande relutância em se fazer qualquer afirmação a respeito do que é a verdadeira masculinidade. De outro lado, as escrituras revelam um conjunto bem definido de características do papel do homem na história. Ao criar o homem, Deus criou duas tarefas primárias e essenciais a ele. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Gênesis 2:15. Esses dois termos, cultivar e guardar, resumem o encargo divino para o comportamento masculino. Aqui, o decreto do Senhor era que o homem fosse o provedor da sua família e o protetor da criação. Scott enfatiza que para cumprir o papel de provedor, o homem deve evidenciar características como, por exemplo, diligência, envolvimento pessoal e atitude de servo. Ele ainda acrescenta que as qualidades de um bom protetor são coragem, ousadia, força física e espiritual e vigilância. Desse modo, a função de provedor e protetor é própria da natureza do homem. Assim sendo, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e a sua família, bem como lhes prover uma vida digna. Efésios 5, 28-30. Ressalta-se que a masculinidade ama e cuida da mulher e que o machismo inferioriza e desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a tratar a mulher com dignidade. Subtópico 3. A liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade de liderança. Gênesis 1:26. Capítulo 3, versículo 16. A aptidão para liderar implica incapacidade intelectual adequada para argumentar, organizar, planejar, avaliar e fazer escolhas certas em todo o tempo. Na Bíblia, o princípio da liderança é apresentado na seguinte ordem: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3. Stuart Scott argumenta: Cristo é o retrato perfeito de liderança. Aquele que o segue precisa saber quanto e como tomar decisões piedosas e sábias. E isso só acontece quando há liderança. O homem e o marido, segundo os critérios de Deus, não podem fugir de decisões, abusar do privilégio de tomar decisões ou tomá-las de maneira mística. Não obstante, o movimento feminista de viés neomachistas considera esse modelo como um sistema opressor do homem para com a mulher. Argumenta-se que o texto bíblico promove profunda doutrinação de inferioridade da mulher e que o modelo de família patriarcal, liderança confiada aos homens, adotado nas escrituras, é essencialmente machista. Gerda Lerner questiona o relato bíblico no seguinte modo: as metáforas de gênero mais fortes da Bíblia foram as da mulher,
criada a partir da costela do homem e de Eva, e sedutora, fazendo com que a humanidade caísse em desgraça por mais de 2000 anos, e isso é citado como prova da subordinação da mulher como castigo divino. Como tal, tem exercido um poderoso efeito ao definir valores e práticas relativos às relações de gênero. Embora se espere que as interpretações de um composto poético, mítico e folclórico, como o livro de Gênesis, variem para se ajustar às necessidades do intérprete. Deve-se notar que a tradição da interpretação é predominante patriarcal. Apesar desse fascismo argumento, Paulo revela que o homem deve liderar sua família do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. Efésios 5:29. Uma vez que Cristo entregou-se pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer até a prática de algum tipo de sacrifício. Efésios 5:25. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evitar atributos tais como força, sabedoria, coragem, amor e respeito mútuo. Juízes 6:14, 2 Crônicas 1:10, Neemias 6:11, João 15:13, versículo. Ratifica-se que homens e mulheres são iguais perante Deus, mas que lhes foram confiadas funções distintas. Ponto 2. A erosão da masculinidade. Subtópico 1. A apologia à homossexualidade. Em tempo pós-moderno, a ideologia de gênero faz contínua investida de legitimação da prática da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas e alega que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Nessa concepção, invalidam a criação divina na raça humana como ser binário, masculino e feminino. Gênesis 1:27. Ensinam que a identidade de gênero e a orientação sexual dependem da anatomia do corpo. Isso é, que a genitália masculina ou feminina não é um fator determinante. Assim, não aceitam que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de paramento para a sexualidade. Em consequência, a sexualidade antinatural, ou seja, contrário à natureza, é ideologicamente incentivada. Romanos 1:26-27. Contrapondo essa ideia, Robert Jagnon esclarece, tendo em vista o significado de contrário à natureza e de expressões comparáveis usadas por escritores judeus no período da designar um intercurso homossexual, o sentido da expressão de Paulo é claro. Em um linguajar mais direto, Paulo, na prática, defende que até mesmo os pagãos que não têm acesso algum ao livro de Levítico deveriam saber que o erotismo homossexual é contrário à natureza, porque os órgãos sexuais básicos do homem e da mulher se encaixam, o que não acontece com os de duas mulheres ou de dois homens. Para Paulo, era uma simples questão de, com base no senso comum, observar a anatomia humana e a função procriadora e concluir que até mesmo pagãos que desconhecem a revelação direta de Deus na Bíblia não tinham desculpa para não saber. Não obstante, os defensores e praticantes da sexualidade contra a natureza, em busca de aceitação popular, investem na normalização dessa conduta. Daí decorre crise de masculinidade por meio de comportamento efeminados e devassidão encara a afronta. As Escrituras, 1 Coríntios 6:10. Nessa perspectiva, a masculinidade foi relativizada e a postura outrora máscula foi distorcida, proporcionando com isso uma grave crise comportamental e social, além de uma nítida inversão de papéis. Subtópico 2. Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado e depreciado. A identidade masculina, que deveria estar associada à responsabilidade, à virilidade, à capacidade de promover, de proteger e de liderar uma família, vem sendo substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago 1:8.
em situação é resultante da inexistência de uma compreensão clara da masculinidade, pois nossa sociedade abandonou a única fonte absolutamente confiável que existe, a palavra de Deus. Desse modo, a rejeição ao padrão bíblico arrasta o homem para o abismo moral, mantém-no prisioneiro de ideologias anticristãs e impede o seu pleno amadurecimento. Felizmente, constata-se sob a ótica humana que essa deplorável conduta tende a aumentar. Nesse contexto, Renato Vargas apresenta um quadro caótico. Do ponto de vista comportamental, maturidade é sinônimo de responsabilidade, ou seja, se você é uma pessoa madura, isso é sinal de que você é responsável o suficiente para assumir algo. Um casamento, um trabalho, uma outra coisa do tipo. No entanto, vivemos em uma época em que um número incontável de homens não amadureceu. Na verdade, esse tipo de homem, por motivo diverso, costuma desenvolver no cotidiano uma espécie de comportamento adolescente, desprovido de responsabilidade e maturidade emocional. Nesse cenário, uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Provérbios 21:25. Outros são desprovidos de maturidade para assumir a vida conjugal e os compromissos da paternidade. 1 Timóteo 4:2-3. Alguns, de caráter dúbio, produzem insegurança. Provérbios 24:10. E muitos são omissos na liderança e formação espiritual do seu respectivo lar. Efésios 6:4. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de reajuste familiar e divórcio. Na contramão dessas atitudes desprezíveis, e masculinidade bíblica requer do homem alto padrão de responsabilidade. Paulo escreveu: portai-vos varonilmente, 1 Coríntios 16:3, que significam hajam como homens, não como crianças. Era um chamado a mostrarem-se homens valentes, em um momento em que era necessário lidar com a maturidade. Esse tipo de postura sinaliza que no coração benevolente para liderar, prover e proteger. Subtópico 3. Crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapacitados de cumprir o seu papel e liderar. Em consequência, a sociedade e a igreja odiana experimentam uma grave crise de liderança. Uma sociedade sem liderança eficaz transforma-se em anarquia. Desse modo, tanto o mundo quanto a igreja clamam e almejam por líderes eficientes. Como já observado, em tempos pós-modernos, multiplicam-se os desafios para uma liderança nos moldes bíblicos. Entre os obstáculos a serem vencidos, destacam-se o relativismo cultural, que despreza as leis divinas e condiciona a verdade à consciência humana, que considera tudo igualmente válido e despreza os valores absolutos. O patrulhamento ideológico, que desqualifica quem pensa diferente, e o cerceamento da liberdade de expressão por meio das grades do politicamente correto. Somando a tudo isso, muitos homens estão acovardados e negligenciam o seu papel de liderar pelo temor de serem mal compreendidos ou de serem alvos da cultura do cancelamento. Contudo, um líder autêntico não vacila por causa da opinião popular. Se determinada posição é bíblica, um bom líder não pode hesitar simplesmente porque outros não aprovam. O período do profeta Ezequiel, o Oriente Médio, passa por uma crise internacional. Israel e Judá encontram-se no exílio. Tinham sido conquistados pelos seus opressores como punição dos seus pecados contra o Senhor Deus. As nações estavam sendo massacradas pela corrupção desenfreada, pela usurpa, quanto mais pelo suborno insolente, pelas predições mentirosas, pela opressão implacável, pela avareza injustificada e pela violência reinante. Ezequiel 22, do 2 ao 13. Ao revelar-se para o profeta, o Senhor escreveu que uma das causas da destruição iminente era a crise de liderança. Deus procurava alguém entre os líderes para trazer suspensão
do julgamento contra o pecado. Alguém para reverter a situação. Um homem que estivesse tampado um muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Nesse caso, a busca divina foi em vão, e o juízo torna-se inevitável. Por isso, e apesar disso, Deus ainda procura esse tipo de homem para destacar no horizonte da história humana. Homem de verdade que possui liderar pelo paradigma da masculinidade, isto é, segundo o modelo preconizado nas Escrituras. 1 Reis 2:2. Ponto 3. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Subtópico 1. Modelo de generosidade. A generosidade relaciona-se com a benignidade e a bondade. A benignidade é considerada como uma virtude que nos dá condições de tratar os outros com carinho. A Bíblia fala de benignidade de Jesus. 2 Coríntios 10:11. É dessa fonte que o Espírito Santo transmite a benignidade como fruto. A benignidade, de igual forma, indica agir com a delicadeza, com a benevolência, com relação aos outros, como Deus fez conosco. A bondade descreve aquele que é bom, em caráter moralmente honesto e agradável a Deus, e ainda representa generosidade de coração. Retrata as obras e atos de bondade em favor do próximo. Refere-se à bondade em ação que se expressam em atitudes de ternura e compaixão com o outro. A bondade identifica aquele compromisso firme para o benefício dos outros. Reflete o caráter de seu Criador e deste modo é santo, justo e bom. Romanos 7:12. Por evidenciar essas virtudes, apresentamos Boaz como modelo de um homem generoso. Boaz era parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Ruth 2:1. Num período de quase 10 anos, Noemi perdera o marido e os filhos. Ruth 1:3-5. Ao retornar para Judá, ela estava acompanhada apenas por Ruth, uma das suas noras, moabita, que também ficara viúva e sem filhos. Ruth 1:16. Para sobreviver e sustentar a sogra, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ruth 2, versículo 3, 5, 6. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz tratou-a com bravura e generosidade. Ruth 2, 11, 12. Dirigiu-se a Ruth com ternura e benevolência. Ruth 2:8. Protegeu-a para não ser molestada ou assediada pelos trabalhadores do campo. Ruth 2:9. Alimentou-a com fartura. Ruth 2:14. E ordenou que fosse favorecida na colheita e que não fosse censurada ou repreendida no seu labor. Ruth 2:15-16. Todavia, apesar de todo o cuidado dispensado por Boaz, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Deuteronômio 25, 5, 6, Ruth 4, 9-10. Não obstante, embora toda a compaixão demonstrada por Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em grande dificuldade. A solução para aquelas mulheres repousava na esperança de um resgatador. Top 2. Modelo de responsabilidade. Etimologicamente, o termo responsabilidade tem origem no latim responsabilitatis e significa caráter ou estado de responsável, obrigação geral de responder pelas consequências dos próprios atos ou pelos dos outros, que deve prestar contas de suas ações. Nessa concepção, a ética cristã estabelece uma estreita ligação entre o caráter virtuoso e a responsabilidade moral. Nesse aspecto, Boaz encontrava-se diante de um passe moral com a legislação vigente, isto é, o casamento do levirato, determinado por Moisés. Boaz comprometeu-se em resgatar Ruth e a herança de Elimeleque. Contudo, ele estava ciente de que a responsabilidade de casar-se com a moabita era de um parente mais próximo que ele. Ruth 3, 12-13. Mercê da norma em vigor e movido pelo senso de responsabilidade e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Ruth 4, 1-2. Na audiência, explicou que as terras de Elimeleque estavam à venda
e que aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. Ruth 4, 4 a 5. O parente que tinha a primazia renunciou ao seu direito e dever e autorizou Boaz a comprar as terras e a casar-se com a Moabita. Ruth 4, 6 a 9 e 10. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o líder e provedor e protetor daquela família. Ruth 4, 3 a 16. O casal gerou Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo. Ruth 4, 22. Mateus 1, versículos 5, 6 e 16. Por consequente, Boaz é símbolo de masculinidade enquanto cidadão, marido, pai e líder exemplar. Chegamos à nossa conclusão. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Gênesis 1 e 7. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. Gênesis 2, 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre na inversão dos papéis dos homens na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza do caráter do engano de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou e desempenharem. Se você ficou até aqui e gostou da aula, deixe seu like, comente, compartilhe a aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima.